Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de nós. Hoje é sábado, mais uma semana que se foi. Estamos às vésperas aí de mais um dia do Senhor. Terminando mais um mês, né, queridos? Passa rápido demais. Estamos firmes, perseverando, com a glória de Deus, pela graça do Senhor, buscando nos alimentar da palavra que é eterna, todos os dias. E aquele que se alimenta do que é eterno todos os dias, porque já vive a eternidade no seu dia a dia. Faz sentido, né? E assim deve ser conosco. Eu louvo a Deus aí por todos que têm entendido essa nossa necessidade de buscarmos o Senhor dia a dia e separarmos esse tempo em meio a tanta correria, tanta coisa que te gasta energia, tempo, e muitas vezes são coisas que vão ficar para esse mundo, né, e não trazem a alegria, a satisfação e a paz que a nossa alma precisa. Nós estamos terminando, amados, nessa semana, as meditações sobre a nossa união com Cristo, as implicações. E a gente vai ver hoje, ainda é Romanos 6, a partir do versículo 16, a implicação real que nós podemos experimentar na nossa vida, que é uma liberdade. Nós temos uma real liberdade. A liberdade real que o mundo procura e que nunca vai achar, porque eles procuram a partir de si mesmos. O mundo entende que ser livre é fazer o que quer. E assim as pessoas vivem escravas de si mesmos, do pecado e do próprio inimigo. 2 Coríntios 4:4 fala que o Deus deste mundo cegou o entendimento das pessoas. Então, as pessoas que vivem dessa forma, achando que são livres, elas estão cegas. Cegas porque escolheram obedecer seus próprios desejos, seus próprios prazeres. Romanos 1 também, a partir do versículo 18 em diante, fala sobre isso. Deus fala que Deus entregou às pessoas seus próprios desejos, já que elas ignoraram o próprio Deus. Mas aquele que é unido a Cristo, não. Aquele que é unido a Cristo vive uma liberdade real. Veja Romanos 6,16. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Veja que existe uma escolha nossa. Eu escolho obedecer ao Senhor. E obedecer sempre lembrando, né, gente? Precisamos obedecer a Deus por amor. 1 João 4 fala sobre isso. Obedecer ao Senhor por amor. O amor lança fora todo medo. Não podemos estabelecer um relacionamento com Jesus de medo. Eu obedeço, porque senão eu sou condenado. Eu obedeço, senão eu vou para o inferno. Não, gente. Ele já nos salvou. Ele nos resgatou. E eu obedeço por amor. É uma relação inquebrável. Romanos 8 fala sobre isso, a partir do versículo 37. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, o texto fala, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer. Então, faça a escolha certa. Escolha obedecer ao Senhor. Vocês podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou pode escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Então, obediência ao pecado é morte. É morte. É fim. É condenação. Então, nós podemos escolher vivermos livres quando nós decidimos, nós temos essa capacidade que Deus nos deu, de escolhermos obedecer ao Senhor. Então, todas as vezes que nós tivermos que fazer alguma escolha entre Deus e o mundo, entre a mentira e a verdade, entre a justiça e a injustiça, nós devemos fazer a escolha certa, obedecer ao Senhor. Isso nos traz liberdade. Essa escolha, é importante que a gente entenda isso. Essa escolha que nós fazemos é que nos traz a verdadeira liberdade. Em versículo 17, graças a Deus, porque vocês antes eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Então, veja, amados, que aqui interessante que mostra que existe uma mudança. Aquele que está unido a Cristo, então lembrando que Romanos 6, o contexto todo é de união com Cristo. Aquele que está unido a Cristo, ele
passa por uma transformação de essência mesmo. Ele era escravo dos seus desejos, ele não conseguia dizer não aos seus desejos, ele não conseguia dizer não aos prazeres do mundo. Ele se sentia subjugado àquilo que o mundo dizia ser verdade, ele tinha que aceitar, porque ele não tinha esse poder de dizer não, o que o mundo está dizendo está errado, esse princípio está errado, esse meu desejo está distorcido, essa minha forma de pensar está equivocada, essa minha vontade não pode ser desse jeito, ela também está errada. Nós temos esse poder. E sermos governados pela palavra de Deus. Essas coisas todas estão erradas na minha vida e eu vou seguir a vontade do Senhor. E é isso que eu vou fazer. Então, nós temos esse poder que Deus nos deu. E isso, então, faz com que nós possamos viver uma vida de obediência ao Senhor. E aqui, veja, no versículo 18, coloca duas situações, né? Nós éramos escravos do pecado, agora somos escravos da justiça. É engano, queridos, as pessoas acharem que elas se autogovernam, que elas acham que elas são donas do próprio nariz. Não são. Até porque esse nariz que elas acham que são dona foi Deus que colocou lá. Esse nariz que as pessoas acham que são dona, Deus tem que colocar o ar ali na ponta do nariz dela para elas poderem viver. Somos donos de nada. Nós somos relva, a nossa vida é neblina. E nós temos que escolher a quem obedecer. Quando nós escolhemos obedecer a nós mesmos, nós criamos a ilusão que nós somos livres, como eu já falei. Mas, na verdade, eu estou obedecendo o mundo. Quem é que me governa? Quem diz que aquilo que eu penso que é certo? O mundo. Ou é Deus. Então, ou nós somos escravos do mundo e do diabo, que nos conduz à vida, ou nós obedecemos o Senhor, que nos conduz à vida. Ou nós, desculpe, deixa eu refazer o que eu falei aqui. Ou nós somos escravos do inimigo e do mundo, que nos conduz à morte, ou nós somos escravos da justiça, obedecemos a Deus, que nos conduz à vida. Não tem um meio termo. Né? Não tem como ser algo diferente disso. E a palavra de Deus é assim, amados. A palavra de Deus, ela é interessante, né, que a gente olha para a palavra e nós vemos que na palavra não tem relativismo nenhum. O mundo é totalmente relativista. Não tem direita ou esquerda, não tem alto e baixo, não tem escuro e claro. Não, é tudo nebuloso, é tudo cinza, depende daquilo que você quer, daquilo que você pensa. Cada um define a sua verdade. Mas a Bíblia não é assim. E nós temos que nos orientar pela Bíblia. A palavra de Deus, na palavra de Deus o que nós temos é luz e trevas, é morte e vida, é certo e errado, é Deus e o diabo. Então, não existe meio termo, não existe muro. Estou em cima do muro. Não existe. Né? E versículo 20, então, quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Aqui, a gente precisa entender essa tradução, é que as pessoas, quando eram escravos do pecado, elas não tinham nem noção. É isso que está querendo dizer aqui. Esse versículo é um versículo que exige um pouco de estudo e interpretação. Quando fala que quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Então, a tradução certa aqui não é que a gente não tem que fazer o que é certo, mas é que nós estávamos tão presos ao pecado que eu nem sabia o que era o certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. E é assim que nós somos. Se nós olharmos, amados, para as coisas que nós fazíamos, a forma como nós pensávamos antes de Cristo, dá vergonha ao nosso coração. Traz vergonha, morte. Muitas vezes tem consequências até hoje, né, de coisas erradas que nós fizemos. É uma evidência de que o pecado traz morte. Agora veja Romanos 6:22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornam escravos de Deus. Faz aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Coisa maravilhosa, queridos. Esse texto aqui, Romanos 6:22, ele deixa claro que a nossa vida, Jesus fala isso em Mateus 7, que nós seremos conhecidos pelos frutos. João 15 também. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, veja, aqui diz que a nossa vida, aquilo que nós fazemos, nos conduz à santidade, resulta na vida eterna. Então, veja, as obras que nós fazemos por amor ao Senhor,
elas evidenciam que nós estamos caminhando para a vida com o Senhor. E elas resultam na nossa santificação. Então, tudo que nós fazemos fortalece a nossa santificação e assim deve ser. Aquele que está unido a Cristo, os seus relacionamentos, as suas decisões, as suas prioridades, é isso que fala aqui, fazem aquilo. Então, todas essas coisas, forma de sentir, forma de pensar, forma de agir, como eu me relaciono com as pessoas nos meus mais diversos ambientes, me conduz à vida eterna porque me leva à santificação, ou seja, a santificação é a evidência que nós somos salvos, é o caminho para a eternidade. E por fim, amado, nós terminamos, né? O capítulo 6, Romanos 6, e fala que o salário do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coisa maravilhosa, gente, que coisa maravilhosa. Veja, o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O resultado, a recompensa do salário, irmãos, é morte, é fim, a condenação, é destruição, é a separação eterna de tudo que é bom, é a separação eterna de Deus, é uma ira, é choro, ranger de dentes, é verme que não morre, coisas pavorosas. Isso é para esse lugar que o pecado nos leva. Por mais bonito, por mais atraente, prazeroso que ele pareça, o final dele é a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a escolha, queridos, está diariamente nas nossas mãos. Precisamos diariamente fazer a escolha certa, obedecer ao Senhor por amor, produzir na nossa vida frutos que nos apontam, testificam que nós estamos caminhando para a vida eterna e uma vida de santificação. Vivermos livres, experimentarmos a verdadeira liberdade. 1 Pedro 2,16, a palavra de Deus diz que a gente não pode aproveitar dessa liberdade para fazer coisa errada. Estou parafraseando o texto aqui. Então, quem pensa que é livre para fazer o que quer, é porque não está livre, está escravo. Aquele que é verdadeiramente livre, a sua vontade é a vontade do Senhor. E quando as coisas não batem, ele se dobra ao Senhor. Senhor, qual é a tua vontade? O que eu preciso fazer na minha vida? Qual a orientação a seguir? Qual o caminho? Eu sou orientado por aquilo que o Senhor disse que é certo, não por aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Se nós formos nos orientar por que nós sentimos, gente, ou pensamos, não tinha lugar nenhum. Eu já teria deixado de ser pastor há muito tempo. O que me move, que me sustenta, é a convicção que Deus gerou no meu coração que eu tenho que obedecer a Ele. Então, em oração, leitura da palavra, eu sei qual é a vontade dele para a minha vida e eu alinho a minha vontade, eu passo a desejar aquilo que Deus deseja para mim e assim eu vou caminhando. Então, esse é o caminho, queridos, né? Da liberdade, da vida eterna e que todos nós possamos viver, experimentar essa verdadeira liberdade que nos conduz à vida eterna e não a falsa liberdade que conduz à morte, ao pecado. Amém? Vamos orar, queridos, agradecer ao Senhor. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Um dia, Pai, que nós podemos usufruir dessa liberdade, Deus. Liberdade de servir ao Senhor. Liberdade de obedecer ao Senhor por amor. Liberdade, Pai, que nos leva a produzir frutos para a eternidade. Liberdade, ó Deus, que nos leva a uma forma de pensar, sentir e agir, que nos leva à santificação e que nos leva, Deus, para uma vida eterna com o Senhor. Então, nos ajuda, Deus, a vivermos livres, verdadeiramente livres, hoje e para todo sempre. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amanhã é o dia do Senhor. Se Jesus não voltar, gente, estamos aqui de novo, tá bom, queridos? Dia abençoado.